mais um JR News, com hoje a grande presença do grande Fábio aqui. Fábio, obrigado por estar participando aqui hoje com a gente. E hoje o Fábio fez uma palestra espetacular, falando sobre a revolução, guerras, e ele conseguiu colocar tudo isso de forma empresarial. Eu queria dizer, Fábio, como é que você achou dessa ideia, como você chegou a formar essa ideia para a gente? Eu acho assim, eu acho que para as pessoas terem noção de motivação, de saber quem são, elas precisam conhecer um pouco da sua história. Conhecer como funcionam as tecnologias de anteriormente, quais as dificuldades que as pessoas tinham para não só se relacionar, mas assim, para ter as coisas nas mãos. Entendeu, Bruno? Então, essa é uma forma de tentar juntar a tecnologia utilizada hoje em dia com o que foi no passado. Mudou muita coisa, assim, de modo de pensar, do seu ponto de vista, do jeito que eles aplicavam na guerra para hoje, vamos dizer assim, o jeito que eles fazem, das táticas para hoje em dia, assim, na empresa. Você acha que... Olha, Júnior, mudou no sentido de o investimento tecnológico. Hoje em dia você vê que demora muito mais para se chegar a um denominador comum no sentido de aplicação, não só empresarial, mas no mundo, referente a tecnologia de negócios, tecnologia de saúde, tecnologias sociais, do que tecnologia de armamentos. Você tem uma diferença muito grande. Você passa de um manual para um automático, ou seja, você tem um fuzil que você usa manualmente, que você tem uma recarga manual, para um automático em 60 anos. E você descobriu um antisséptico, que foi muito importante, que é importante até hoje, que é o iodo. Você demorar mais de 3.000 anos de história, se for concluir toda a história mundial, são 10.000 anos, você conseguir descobrir somente na metade do século XIX. Então você vê por aí a grande diferença no sentido de que o homem ele procura investir mais em tecnologia para matar do que para curar, do que para ajudar, do que para salvar. E o que você achou ao término da palestra, a reação do pessoal, que você mostrou bastante gente depois contando também sobre a sua história, o que deu a vontade? A Marcela veio abraçar você também, dizendo os parabéns, foi aceita no comercial. Qual foi a sua sensação? É assim, eu me sinto muito grato assim, por estar contribuindo aqui com a empresa, no sentido de que tentar fazer com que as pessoas abram os olhos, no sentido de que todo mundo aqui é igual, todo mundo aqui vem do mesmo lugar e todo mundo vai para o mesmo lugar. Não tem diferença, a única diferença que tem são homens e mulheres. Essa é a única diferença que tem. Todos somos iguais. Aqui nós ficamos mais de 1/3 do nosso dia aqui dentro, convivendo praticamente uma convivência entre irmãos. Então quer dizer, eu acho assim, para você tornar seu ambiente de trabalho um local que te propicie bem-estar, que te propicie um prazer de estar, primeiramente eu acho que as relações interpessoais têm que ser bem acolhidas, tem que ser relações assim que tem que ser minuciosamente tratadas, respeitadas e, acima de tudo, sempre colocando o ser humano em primeiro lugar. Gente, agora eu vou mostrar a palestra do nosso amigo grande Fábio aqui. Logo depois vocês vão ver todas as partes de pessoal agradecendo, todo mundo, e as últimas notícias do dia. Fábio, obrigado. Por nada, Júnior. Até mais, gente. Valeu. Tudo vermelho aí. Vamos lá. Todo mundo preparado psicologicamente. Bom, pessoal, é o seguinte. Quando as pessoas chegam a você e se dirigem uma boa tarde, dependendo do caso, o impacto desse boa tarde pode ser positivo ou pode ser negativo.
Por exemplo, se eu chegar para vocês aqui assim, com a cabeça baixa, falar assim, boa tarde pessoal. Vou escutar nada. Agora eu chegar para vocês aqui, boa tarde pessoal. Boa tarde. Então vamos lá, vamos começar, que hoje eu vou dar uma palestra no sentido de quê? Passar para vocês alguma coisa assim sobre conhecimento assim da parte tecnológica, que eu acho que cada um no seu ponto de vista, ou então na sua forma de interagir com o mundo, tem conhecimentos, mas assim, às vezes não tem como, ou não sabem se expressar, ou então procuram sempre se expressar, mas não conseguem chegar ao denominador comum. Então o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar sobre alguns itens, alguns fatos que eu conheço. Ah, beleza. Então é o seguinte, eu vou falar um pouco sobre tecnologia, evolução e motivação. É assim, o sucesso de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. E dentro disso, o que acontece? Nós vamos falar também sobre motivação profissional e pessoal. Revolução industrial é o seguinte, foi um movimento que teve, não só na Europa, mas em sentido mundial, que ocorreu de 1698 a 1895. Essa foi a primeira parte. Depois a parte tecnológica maior, que foi a parte de computação, essas coisas. Mas o que a gente vai dar ênfase agora é nessa parte da primeira, que foi o boom inicial, foi o início de tudo, foi aonde começou na Europa, depois passou para as Américas e para o mundo. 1830 a 1929, expansão mundial. Então, dentro disso aí, o que vocês vão saber? Motor a vapor, parte de agricultura, o que evoluiu, o que melhorou para os Estados Unidos, que foi o início de tudo, até a Guerra de Secessão, e depois o sistema de mecanização a vapor são desde a época da Grécia Antiga. Agricultura. Antigamente era tudo por arado, depois eles começaram a inventar máquinas de semear, começaram a se introduzir o carvão para diminuir e baratear o custo da mão de obra e também para produzir o ferro e aço. Aí foi inventado o tear, que é para melhorar a qualidade do tecido. Então, quer dizer, são tecnologias que foram, durante a década de 19, não a de 20, são as precursoras dessa revolução que, a meu ver, foi uma revolução que foi um período muito curto de avanço tecnológico. Então, tem várias coisas, como a produção do aço, a transformação do metal, tudo isso, dentro do contexto, foi um boom, porque o que acontece? Antes, eles utilizavam as fornalhas assim, manuais, era tudo manufatura, ou seja, tudo produção artesanal, tudo produção manual, e dali para frente passou a ser produção industrial. E no século XX, produção em larga escala. Todo o dinheiro e tudo aquilo que eles tinham, eles perdiam. Então, quer dizer, eles foram sendo minados pouco a pouco. O que causou o fim da guerra mais rápido ainda foi a propaganda que ele utilizou para poder fazer fazer com que as informações chegassem direto no fronte e motivar os soldados também. Então, o que acontece? O nacionalismo americano, que é o que nós falamos, que o americano é um povo muito nacionalista. Ele adotou uma doutrina, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, que se chama Semper Fi, ou em meras palavras em latim significa Semper Fidelis, ou Fidelis, né? Que significa ser sempre fiel, ou seja, ele tem o seu companheiro, ele sabe que o seu companheiro está do seu lado e é aquele que vai lutar por você também. Então ele confia no seu companheiro, eu confio nela, eu confio nele, eu confio nele, então todos nós confiamos em nós mesmos que nunca nós nos abandonaremos. Então esse é o Semper Fi. Esse que significa honra, coragem e comprometimento, ou seja, por honra eu vou, por coragem eu vou e vou por comprometimento com todos. Então esse é o que pensa o americano, que eu acho que a gente aqui deveria ser um pouco também assim, pelo menos nessas doutrinas, outras eu contesto algumas, mas nessa parte de Semper Fi eu acho que assim, deveria ter um pouco mais de comprometimento geral. Eu digo não só empresarial, não só na vida da gente, mas em tudo, país, sentido país. Você vê hoje em dia essa corrupção.
Você vê hoje em dia só morte. Quer dizer, você vê hoje em dia, às vezes o cara tem um amigo hoje, amanhã te dá um tiro. Então, quer dizer, não tem aquele comprometimento de amizade